Olá, sejam bem-vindos para a nossa aula de Biologia. Eu sou o professor Daison Jardim e vamos ver o que temos na nossa aula 3. Temos aí o objeto de conhecimento, base molecular da vida, água, vitaminas, sais minerais e ácidos nucleicos. E no detalhamento, nós temos as características, funções e importância para os seres vivos das substâncias água, vitaminas, sais minerais e ácidos nucleicos. Então aí, caderno e caneta na mão e vamos para a nossa aula. Olha só, voltamos aqui. Em que ambiente eu estou? Vejo aqui que eu estou em um cenário, de um ecossistema aquático. Então, quantos de vocês aí moram às margens de rios, de lagos, em vários biomas no Brasil, em que a presença da água está ali pertinho e você chega até a imaginar que você não conseguiria viver sem água, Assim é o nosso organismo. Quem é que consegue viver sem água? Então, para trazer o nosso tema da aula, nós temos aqui este vasto ambiente aquático, em que nós aproveitamos lá para tomar uma água, pegar assim aquela água com a mão, lavar o rosto, tomar um banho, refrescar o corpo daqueles dias quentes. Então, nós vamos começar a detalhar aí como que essa água é importante para a nossa vida. Vejam aí que a água é essencial para todas as formas de vida na Terra e desempenha uma série de funções vitais no funcionamento dos organismos. Então, nós temos aí que essa molécula de água, ela tem dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então, essa composição de átomos, vão formar a molécula H2O, tá? Então, nenhuma das extremidades concentram-se as cargas positivas e na outra extremidade concentram-se as cargas negativas. E estes átomos, de hidrogênio com oxigênio, eles possuem ligações de hidrogênio, que garantem a coesão entre essas moléculas. Então, nós vimos aí que a água, ela é uma molécula. Então, toda vez que nós estamos ali naqueles ambientes como rios e lagos, já imaginem vocês que tem ali uma molécula de H2O, Uma não, São centenas, milhares de moléculas de H2O e que assim ela se torna essencial para a nossa vida, tá? Então veja aí que os percentuais de água na superfície da Terra, eles têm ali uma divisão, uma distribuição. Então nós temos que 70% da superfície do planeta Terra é coberto por água. Olha só, por mais que nós olhamos ali do espaço, e que nós vemos aquela água, aquele tom azulado do planeta Terra, isso tem ali um reflexo, um significado de que a maior parte, 70%, é coberta por água. Embora a gente até possa achar que os ambientes terrestres, os ambientes de florestas, de campos, de cerrados, todos os biomas terrestres que são presentes ali ou recobertos por vegetação, a gente até pode querer imaginar que são muito grandes, tem uma proporção maior na superfície da Terra, mas não, a maior parte é de água e elas estão distribuídas em mares e oceanos, rios e lagos também. Quando falo os rios, nós também estamos considerando ali os igarapés, os riachos, aqueles corpos de água, de olhos d'água que estão ali minando da terra nas propriedades, nas regiões onde possuem
esses afloramentos, né, de águas subterrâneas, porque ali está acontecendo um afloramento que é o que nós chamamos de olho d'água. E nesses ambientes aquáticos vivem muitos organismos, né? Muitos organismos, desde micro-organismos até aqueles mais complexos, como grandes mamíferos, né? Como as baleias, tá? Então vamos ver aí, ó, nós temos aqui na ilustração, né, que de toda a água presente no planeta Terra, nós temos uma distribuição de água salgada, ou seja, desses 70% que eu comentei para você, a maior parte é água salgada, tá? 97,5%. E a outra parte, 2,5%, ela é de água doce. Embora essa água doce esteja ali representada por ambientes de gelo e líquido, né? A parte líquida. Então, o que é destes 2,5%, nós vamos ter ali de gelo nas calotas polares, representa 68,9%, e 31,10% de água doce. E dessa água doce disponível, ou seja, que não está em formato de gelo, nós temos aqui a maior parte, ó, em águas subterrâneas, e apenas uma pequena parte em águas superficiais. Vocês estão vendo aí o quanto que a água ela é escassa. Desses vários gráficos de pizza que nós fomos detalhando essa quantidade de água disponível, nós temos ali que 4% é da água doce disponível para o consumo. E ainda temos o agravante de que essa água está perdendo sua qualidade a partir do lançamento de esgotamento sanitário, de lixo, assim poluindo esses ambientes. Mas a água ela tem funções muito importantes, vejam aí, tá? É um solvente universal, ele é essencial para a dissolução e transporte de substâncias, nutrientes e minerais, né? E outras substâncias vitais. E tudo ele pode ser dissolvido também em água, né? Eles são hidrossolúveis. Então, essa água ela é considerada, tudo que você quiser dissolver, ela é utilizada, é um solvente universal. As funções da água também traz para a gente as reações químicas que são facilitadas pela água. Tá? Então, nós temos que a água participa de muitas reações químicas no corpo, incluindo a quebra de moléculas durante o metabolismo. Esse metabolismo ele é facilitado pelas reações químicas, por enzimas. Ele é facilitado por enzimas que aumentam a velocidade das reações químicas, tá? E somente agem na presença de água. E também ocorre a síntese de novas moléculas essenciais para a vida. Então, agora nós vamos ter aí com a professora Yara uma explicação muito, né, bacana sobre as reações de hidrólise. Vejam aí. Olá, sou a professora Yara, professora de Química. Eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a reação de hidrólise. Essa reação ela é muito comum no nosso cotidiano e ela acontece quando um reagente entra em contato com a molécula de água. Então, a molécula de água se quebra em dois íons, o íon H+, conhecido como íon hidrogênio, e também o íon OH-, conhecido como hidroxila. E esses dois íons interagem, se juntam com os fragmentos da molécula. Um dos exemplos de reação de hidrólise é da sacarose. A sacarose é um disacarídeo formado pela glicose e pela frutose, e quando ocorre esse processo de hidrólise nessa molécula, esses monossacarídeos são formados novamente. Então, a sacarose se quebra e forma mais uma vez a glicose e a frutose. O nome desse processo é chamado de inversão da sacarose. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho melhor aí sobre o processo de hidrólise. Tchau! Nós vimos aí com a professora Yara o quanto a água é importante em várias reações químicas e aí nesse processo de hidrólise da sacarose, né, que está ali presente nos nossos alimentos.
mas nós vamos continuar aí estudando as funções da água, porque nós já percebemos que ela é muito importante para a nossa vida e nós não conseguimos viver sem ela. Olha isso para a importância no transporte, né? O fluxo de água no interior das células e do organismo permite eficiente distribuição de substâncias. Então, nós temos aí na ilustração, né, lá o sistema circulatório. E ali no sistema circulatório há o transporte de gases respiratórios, e saibam vocês, o oxigênio que nós inspiramos, lá do pulmão, dos alvéolos, ele vai para o sistema circulatório. E o sangue, a água está presente ali naquele sangue, né, no plasma sanguíneo, tá? Então vai distribuir para todas as células dos tecidos. E o dióxido de carbono, ele vai ser retirado dessas células, porque é um produto de excreção, tem que ser eliminado do corpo, e ele, por meio do sangue, né, ele é retirado dos tecidos, e por meio do sangue, ele vai ser ali também conduzido até os alvéolos e será, então, eliminado, expirado no nosso processo de respiração, né? Então, aí tem a importância desse funcionamento de todos os sistemas do corpo humano. Também é importante para a regulação da temperatura. A água, ele ajuda a regular a temperatura corporal através da transpiração, quando nós suamos, né? Quem já percebeu em atividades físicas que você está suando muito, naqueles dias de muito calor? Então, ocorre ali com aquele suor a dissipação do calor. É uma forma do organismo perder esse calor que está em excesso. E aí, permitindo que os organismos mantenham uma temperatura interna constante. Então, nós temos aí na ilustração um termômetro, inclusive nos momentos de febre é muito importante para mensurar a temperatura, né? Aferir aquela temperatura corporal. E nos ambientes aquáticos como este, que nós iniciamos aqui a nossa aula, que eu estou agora, que serve para refrescar o nosso organismo nos dias de calor. A água também é importante como suporte estrutural. E vejam aí na ilustração que nós temos vários tecidos do corpo, vejam. Olha só, nós temos que lá no estômago, nós temos representações, né, dos vários tecidos que compõem esse órgão. Então, a água é um componente importante das células e dos tecidos, ajudando a manter sua forma e estrutura. Essa água, ela é fundamental para compor ali aquele citoplasma, né? Então, a célula é formada de membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Então, a composição interna dessa célula é pela presença de água, tá? Outras funções é de lubrificação. Então, a água atua como um lubrificante nas articulações e em outras estruturas do corpo, facilitando o movimento e prevenindo o desgaste dessas estruturas por meio do atrito, tá? Então, nós temos aí uma importante função da água, tá? Vejam vocês que outras funções aí que nós temos já, que participam desse nosso assunto, né, que são as vitaminas, tá? As vitaminas, eles são compostos orgânicos essenciais que desempenham papéis importantes no metabolismo e na saúde dos organismos. Então, nós temos ali já elementos químicos que esta água, inclusive, ajuda a distribuir esses elementos químicos que estão presentes nos alimentos e nós ali no processo de digestão ocorremos a absorção, né, desses nutrientes, dessas vitaminas, sais minerais, e nós vamos ver agora quais são os tipos das vitaminas, né, os tipos de vitaminas que temos. As vitaminas lipossolúveis, que são solúveis em gorduras. Então, o próprio nome diz, ó, lipogordura, né? Solúveis, lipossolúveis, solúveis em gordura. E elas, então, são armazenadas no organismo. E nós temos aquele grupo de vitaminas que até é chamado de ADECA. Vitamina A, vitamina D,
vitamina E e vitamina K. Nós também temos aí as vitaminas hidrossolúveis. As vitaminas hidrossolúveis, nós temos aqui hidro, água, né? Então, solúveis em água. E não são armazenadas em grandes quantidades. E aí, até elas são chamadas de vitaminas do complexo B, por exemplo, tá? Então, este grupo de vitaminas, eles incluem ali vitamina B1, vitamina B2, B3, B6, B9 e B12. Essas são as vitaminas do complexo B. E também faz parte das vitaminas hidrossolúveis as vitaminas C. Então, todos estes dois grupos de vitaminas lipossolúveis e vitaminas hidrossolúveis, nós temos que nos alimentar, e já ouvimos falar que quanto mais colorido for esse nosso prato de alimento, mais riqueza, né, de vitaminas e sais minerais temos ali, né? Então, estas vitaminas vão lá ser muito importantes na célula, tá? Vão ajudar no funcionamento da célula. E nós temos aí um disco, uma ilustração de um disco de vitaminas, tá? Que estão ali com os alimentos, né, que estão representados. Vocês vejam aí para cada um desses grupos de alimentos, tá? Então, as vitaminas, elas possuem funções que vocês vejam aí que cada um desses grupos de alimentos, essas vitaminas, elas vão ter funções específicas, participando como coenzimas em reações metabólicas. Então, nós vamos ver aí que as vitaminas do complexo B, né, elas são essenciais para o metabolismo energético. Então, o que temos aí de vitaminas do complexo B? Olha, desde abóboras, carboidratos, peixes, queijos, né? Nós temos aqui, ó, cogumelo, né? Abacate, também outras formas de disponibilidade de vitaminas como banana, cenoura. Então, vocês têm uma riqueza de alimentos que ajudam a disponibilizar para o nosso organismo, tá? Essas vitaminas. Então, vamos lá. Revisar aí, ó, que as vitaminas, elas são coenzimas, né? Elas ajudam no funcionamento do metabolismo celular, tá bom? Então, também temos o exemplo da vitamina K, que é necessária para a coagulação sanguínea. Então, a vitamina K, além daquelas que eu comentei, vitaminas do complexo B, né, para o metabolismo energético, a vitamina K é importante no processo de coagulação. Quem nunca aí teve algum problema, né, de algum ferimento e que você percebeu depois de um tempo que aquele local que estava em ferimento e estava saindo sangue, ele começou a coagular. Então, aí a vitamina K tem uma importante participação, né, nesse processo de coagulação. Vamos ver aí outras funções, como o papel antioxidante, né, das vitaminas na proteção contra danos celulares. Então, nós temos aí a vitamina C e a vitamina E, que atuam como antioxidantes, protegendo as células, né, destes danos que são causados pelos radicais livres, tá? Então, é importante para a manutenção da saúde dos tecidos. Nós temos também a vitamina D, que é essencial para a saúde dos ossos, pois ajuda na absorção de cálcio, tá? Enquanto a vitamina A, ela é importante para a visão, né? Para evitar a cegueira noturna, né? Sabe a cegueira noturna? É quando você abre os olhos de noite, né, e você passa muito tempo sem conseguir enxergar, né? Mas o estado normal da importância da vitamina A é quando você abre esses olhos, a nossa visão passa um tempo para se acostumar, mas depois você começa a observar e conseguir ter noção do ambiente, mesmo que no escuro, tá? Então, a vitamina A presente nos alimentos de cor amarela, né? Eles são importantíssimos, elas são importantíssimas para a nossa vida. E nós temos aí um quadro que faz um resumão, né, dessas vitaminas, funções e fontes.
Então, nós vamos iniciar ali pelas vitaminas do complexo B, que atuam ali como coenzimas, ativadoras do aproveitamento dos nutrientes, tá? E ajudam a proteger o sistema nervoso, né? E lá as células do sistema sanguíneo, tá? Do tecido sanguíneo. Então, elas são encontradas em cereais integrais, vegetais, folhosos, frutas, nos ovos, nos laticínios, que são aqueles alimentos derivados do leite, e feijões, tá bom? Vitamina C. A vitamina C, ela tem uma importante função como antioxidante celular, renovadora celular, tá? E participa do processo de cicatrização dos tecidos. Então, nós temos como fontes dessa vitamina C frutas e verduras cruas, tá? Então, pimentão, tomate, acerola, laranja, goiaba. E quero aí deixar para vocês a importância de que essas verduras tenham um baixo processamento, tá? Naquele aquecimento em fervura, e precisam ser mais consumidas in natura, para poder ter ali o aproveitamento, né, da disponibilidade de vitamina C. Além de frutas, né, como laranja, limão, acerola, enfim, são todas frutas importantes fontes de vitamina C. Vamos ver aí sobre a vitamina A, né? Na vitamina A, nós temos que ela é protetora dos tecidos, protetora do aparelho respiratório, e também dos vasos sanguíneos. E onde encontramos essa vitamina A? Vocês sabiam que eu adoro comer fígado? Quem come? Quem gosta de comer fígado aí? Quem gosta de comer fígado, hein? Então, além do fígado, tem cenoura, e sugiro sempre consumir in natura, né? Fazendo ralar a cenoura, né? no ralador. Folhas verdes, verdes escuros aí, como a couve, abóboras e nos laticínios, tá bom? E a vitamina D fixa o cálcio nos ossos, então nós o encontramos em laticínios, cereais, peixes, fígados, ovos, óleo de fígado de bacalhau, né? Mais difícil encontrar, mas estão presentes. Vamos ver aí a vitamina E. Na vitamina E, nós temos aí óleos vegetais como fontes, ela é importante antioxidante celular, né, protetora de glóbulos vermelhos, e encontramos em óleos vegetais, peixes, nas folhas verdes, feijões, cereais integrais. E a vitamina K aí participa do mecanismo de coagulação, né, e são encontrados nas folhas verdes. Aí nós temos desde o couve-flor, entre outros aí como o cheiro verde, né, também todos esses estão presentes, a vitamina K. Ok? Nós vimos agora sobre as vitaminas e vamos continuar aí estudando sobre os sais minerais. Para os sais minerais, eles são compostos inorgânicos. Eles não formam cadeias carbônicas, que desempenham papéis diversos na estrutura e função dos organismos. E eles ali são micronutrientes, são considerados micronutrientes, ou seja, esses sais minerais, eles são necessários em baixa quantidade do nosso corpo, tá? Mas que eles possuem, mesmo em baixa quantidade, importantes funções, como vocês têm aí agora, tá? As funções dos sais minerais é na formação dos ossos e dentes, então nós temos cálcio e fósforo, tá? Nós temos aí funções na regulação do equilíbrio ácido-base, e saibam vocês que o sódio e potássio ele é muito importante no sistema nervoso, então ele tem uma importante função no nosso organismo, participação em processos de coagulação sanguínea, né? O ferro, por exemplo, e transmissão de impulsos nervosos, como eu acabei de comentar, ó, e na contração muscular, sódio, cálcio, né? Sódio, potássio e o cálcio. Então, são funções importantíssimas e é por isso que nós temos na nossa alimentação essa necessidade de ter um equilíbrio,
né, de ser saudável e comer menos aqueles alimentos que são fast foods, né, alimentos de preparação rápida, porque eles não são muito saudáveis para o organismo, tem muita gordura ali envolvida nas suas preparações. E aí é importante a nossa comida, né, a nossa comida brasileira. Vejo aí que eu tenho representado para vocês uma feijoada, olha lá, tem feijão, tem o couve, tem a laranja, tem o arroz, tá bom? Então, nessa comida, nós temos ali a absorção de ferro, aumenta 50% a 60% essa absorção, com o consumo de vitamina C. E nos alimentos ricos em ferro, feijão, fígado e carnes vermelhas, entre outros também, eles são encontrados, ok? E os alimentos com vitamina C. Então, nós temos ali laranja, limão, manga, entre outros. Para essa combinação da feijoada, é importantíssimo ter o feijão, né, e a laranja, porque a vitamina C e o ferro, eles são melhor absorvidos de forma combinada. Então, nós vamos agora iniciar a nossa explicação aí, falar sobre os ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos são macromoléculas formadas de moléculas menores denominadas nucleicos, né? Nucleotídeos. E eles contêm as informações genéticas dos organismos e a transmissão das características dos indivíduos de geração em geração. Então, saibam vocês que os nossos descendentes, eles vão ter as nossas características, porque lá no DNA tem os ácidos nucleicos que possuem essas características e tem funções importantes também, vejam aí. O armazenamento e transmissão de informações genéticas. Os ácidos nucleicos também codificam e traduzem várias proteínas que as células irão produzir. E também ocorre regulação das atividades celulares através de mecanismos como expressão gênica. E aí nós vamos chegar na estrutura desse DNA. Com certeza vocês têm em mente a estrutura do DNA, porque faz parte da sua trajetória de estudo, e nós temos como molécula complementar, como cadeia complementar o RNA, tá? Os pares ali de bases, né, tanto nitrogenadas que compõem o DNA e o RNA são específicas. No DNA nós temos a citosina, guanina, adenina e timina. E no RNA nós vamos ter citosina, vamos ter guanina, vamos ter a adenina, mas no momento desse processo de transcrição ali, de duplicação do DNA para o RNA, para formar o RNA, nós vamos ter a uracila. E é aí que nós vamos ter aí a estrutura desse nucleotídeo. Veja aí que ele é formado por um grupo fosfato, tá bom? Esse grupo fosfato, ele também tem uma pentose, que é o açúcar, mais a base nitrogenada. Estes três, eles vão formar o nucleotídeo, que tem essa estrutura aí espacial, essa estrutura de fosfato, o açúcar, né, que é a pentose, e a base nitrogenada. E esse nucleotídeo, eles podem ter ali grupos. Então, essas bases nitrogenadas, elas podem ser púricas ou pirimídicas. Então, vamos ver agora cada uma destas. Então, as bases nitrogenadas são os componentes que formam os nucleotídeos, que são as unidades estruturais dos ácidos nucleicos. Então, nós temos ali aquelas que são chamadas púricas, bases nitrogenadas púricas, formadas pela adenina e pela guanina, e nós temos as bases nitrogenadas pirimídicas, que são formadas pela citosina, timina, e quando em duplicação ali para a formação do RNA, né, da formação da cadeia de RNA, vai ter a uracila, que também é uma base pirimídica. E aí vamos ver aí sobre essas bases púricas e pirimídicas, né? As púricas são responsáveis pela
formação de ponte de hidrogênio entre as cadeias complementares e pela codificação genética. Já as bases nitrogenadas pirimídicas, elas complementam as bases púricas e formam pares específicos, adenina-timina ou adenina-uracila e também citosina-guanina, aí representados somente pelas iniciais, tá? Dessas bases, permitindo a replicação e transcrição dos ácidos nucleicos. Então, o nosso assunto, o assunto da nossa aula, ele é importantíssimo, tá bom? Tchau!